Pensar qual será que é o valor que orienta a formulação das políticas públicas. Então, a gente percebe, eu e a Rita falou muito disso, sobre as diversas questões envolvendo a forma de transporte preferencial aqui no Brasil, que é o carro. A gente é um país de dimensões continentais. A gente não fez uma opção, historicamente, pela ferrovia. O nosso transporte é essencialmente rodoviário. E agora a gente enfrenta as consequências disso, por exemplo, em relação à proteção ao meio ambiente. É uma preocupação. Mas aí vem a pandemia, o transporte público que não tem qualidade, não consegue oferecer segurança sanitária para a população, não se apresenta como uma solução viável para quem tem a possibilidade de comprar um carro. Mas se as pessoas continuarem investindo no mercado automobilístico, nos automóveis, a gente vai ter que lidar com um problema relacionado ao meio ambiente. Então, o que a gente precisa conseguir avaliar com clareza é quais são os interesses em jogo e de que forma os políticos que são eleitos pelo nosso voto se posicionam em relação a esses interesses, para que a gente consiga avaliar, ok, diante desse conflito entre a proteção ao meio ambiente, o interesse, por exemplo, da indústria automobilística, o que representa a minha opinião? E aí eu olho para o candidato ou para a liderança política e avalio a forma como essa liderança se posiciona em relação a isso no debate público e na gestão, se for uma liderança eleita. Essa mudança, Gabriela, você sabe, ela se dá no governo JK quando há uma opção pelo modelo rodoviário. Claro, Washington Luiz já tinha como lema governar e abrir estradas, mas no governo JK, com a implementação da indústria automobilística na ABCD paulista, que há um desmantelamento progressivo da malha ferroviária brasileira, desmantelamento que continua até hoje. Somos o único país continental do planeta que não tem transporte de cargas como tônica entre lugares distantes. Somos o único país em que as duas maiores cidades do país não são ligadas por trem. Já foram, mas não são ligadas. E essa opção pelo transporte mais caro, com manutenção mais cara e mais poluente, é uma opção política e ela não terminou. Isso une vários modelos, né? Hidrovias. Nós temos rios navegáveis, hidrovias. A questão do transporte ferroviário é um dos grandes desastres do país. E é uma opção, né? Porque, por exemplo, aqui em São Paulo tem um projeto incrível do Hidroanel, inclusive desenvolvido lá na FAUSP, né? A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, porque a gente tem 3 rios aqui grandes e vários outros, logicamente, que foram canalizados, estão subterrâneos. Muita gente nem sabe, né, a quantidade de rios que existem aqui em São Paulo. Então, a gente realmente não pensa, né, nessas variedades, né, no transporte intermodal e como a gente pode fazer isso, não só para pessoas, mas também para cargas. Né? Pensando na pandemia, a gente falou bastante sobre isso lá no começo, como as pessoas em casa, usando menos carro, sobre como isso estava fazendo bem para o meio ambiente, né? A gente falou bastante sobre isso e também sobre como as pessoas estavam percebendo a vida sem aqueles longos trajetos, 2 horas no carro e tal. Eu acho que isso trouxe um pouquinho de reflexão naquele começo, né? Se vai ficar, não sei, mas já é um começo de reflexão. Acho que a gente tem uma tendência do home office permanecer, então a gente talvez diminua um pouco essa necessidade de deslocamento. O que eu queria pontuar, a gente trouxe essas questões dos conflitos de interesses e não é aqui de maneira nenhuma dizer que não se trate de uma gestão e de uma decisão difícil para o gestor público a partir do nosso histórico de decisões mesmo. Então, quem chega na gestão pública hoje tem que lidar com as decisões que foram tomadas no passado e com a estrutura do nosso sistema de mobilidade urbana da forma como ele foi construído. Mas, enfim, gerir grandes cidades ou gerir um país não é uma tarefa fácil. Acho que ninguém que se coloca na política pensa que isso é uma tarefa fácil. A gente tem um país com diversos problemas, a nossa desigualdade, enfim, a proteção ao meio ambiente. Entre eles está essa questão de mobilidade. A gente só precisa ter clareza nos interesses que estão em jogo e, de maneira nenhuma, também vou ressaltar que eu não estou colocando ninguém como vilão ou mocinho. Então, quando a gente pensa na indústria automobilística e na opção que foi feita no passado, a gente precisa pensar em toda a consequência da substituição de um modelo vigente, com impacto, enfim, na economia, com impacto na oferta de trabalho, todas essas questões. Não é fácil, mas a gente precisa pensar sobre. Super importante pensar sobre isso e lembrando que todos esses trechos aqui que a gente está falando estão lá nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube tem muita coisa legal também, é só você acompanhar a gente nas nossas redes sociais. E olha só, a gente já escutou a especialista Clarissa Link falando da tendência de aumento do uso de carro como meio de transporte
preferencial por causa da pandemia. Mas nem tudo está perdido. Na Europa, vários países estão reforçando políticas públicas no sentido de estimular mesmo o uso da bicicleta, dos patinetes ou até das caminhadas. Quem mostra isso pra gente é a nossa correspondente, nossa colega aqui da CNN, Flávia Duarte, direto de Londres. A pandemia do novo coronavírus deixou as cidades mais movimentadas do mundo irreconhecíveis. Congestionamentos deram lugar a ruas desertas. A poluição do ar e da água caiu para níveis não vistos em décadas. O vírus paralisou o mundo, mas acelerou mudanças há muito tempo necessárias. Com os apelos para evitar o transporte público e reduzir o risco de propagação da doença, cada vez mais pessoas trocam os trens e ônibus pelas caminhadas, bicicletas e patinetes. Desde o começo da pandemia, pelo menos 365 cidades em todo o mundo designaram mais espaços para ciclofaixas ou aumentaram a quantidade de ruas fechadas apenas para pedestres. A capital francesa, Paris, criou 650 quilômetros de ciclovias. A capital italiana, Roma, 150. As vendas de bicicletas dispararam em vários países. Aqui no Reino Unido, elas aumentaram 75% após a pandemia. O prefeito de Londres anunciou uma meta ousada: transformar as ruas da cidade para acomodar um aumento de 10 vezes no ciclismo e 5 vezes nas caminhadas. A cidade quer impedir que os londrinos voltem em massa para o transporte público e para os carros à medida que as restrições da quarentena diminuem. Agora, governos e organizações se esforçam para que pelo menos parte desse efeito colateral positivo seja permanente. Estava assistindo aqui as imagens, além da gente ficar com muita saudade de viajar, eu pensei nas minhas experiências, enfim, nesses países que foram mostrados, e a gente precisa trazer, eu falei de forma lateral, mas a questão da geografia. É diferente o trajeto numa cidade plana e o trajeto numa cidade como São Paulo. Então, a gente precisa pensar em alternativas considerando a nossa realidade. Talvez a gente não consiga fazer como esses países que têm essa maior facilidade de locomoção com a utilização da bicicleta, que cresça tanto o número de ciclistas. Talvez a gente precise investir em outros tipos de transporte. Talvez a gente precise investir no metrô, por exemplo, em ampliar a nossa linha de metrô, mas sempre pensando na nossa realidade, porque eu sei a distância da CNN para sua casa, Mari Palma. Eu queria saber qual é a viabilidade de vir trabalhar todo dia de bicicleta. Não, impossível. Eu moro relativamente São Paulo. longe, né? E assim... Você é uma pessoa que mora em Perdizes. E você que mora em Perdizes. Faz como, gente? E é muito importante isso que a Gabi falou, porque às vezes você que está assistindo pensa, por que não só copiar um modelo que funciona em outro lugar? Vamos ouvir mais uma vez a Clarice Link. Ela fala justamente sobre isso, olha só. A gente não tem como importar todas as soluções e achar que elas vão se adequar plenamente, né, na nossa realidade, porque a gente vem de uma história diferente, né, a nossa estrutura social e cultural é diferente, né, as questões que permeiam o dia a dia na cidade, né, a nossa confiança na cidade, acima de tudo, é diferente, né, no caso das cidades brasileiras para cidades em outras regiões do mundo. Precisamos sempre tropicalizar ao máximo, né, a discussão e entender como é que ela acontece, principalmente num lugar com extrema desigualdade, não só social, territorial, mas racial. E a gente sabe que toda essa desigualdade, ela impacta diariamente na forma como as pessoas se deslocam na cidade. Tem que levar em conta a desigualdade social, tem que levar em conta que transporte urbano não é um luxo, é um item fundamental de cidadania. O tempo que os trabalhadores brasileiros perdem em transportes ruins e caros é muito alto, é um dos mais altos do mundo, não? Então, todas essas questões, ao adaptar soluções lá de fora e adaptar novas visões de transporte urbano, são fundamentais para nós, não? E, inclusive, programas para criar empregos descentralizados, não apenas na mesma área. Lembrando que a Revolução Industrial começa no centro de Londres e depois ela vai para áreas industriais. Aqui em São Paulo, grandes unidades fabris ficavam perto de vilas operárias e nós fomos expulsando a casa do trabalhador, lembrando que as casas operárias da década de 20 hoje são disputadas pela classe média com sacrifício.
Aquelas vilas operárias, eu conheci várias, hoje são disputadas com sacrifício. Essa gentrificação, essa palavra complexa que se usa em arquitetura e história, ela nos atinge, a gente tem que pensar que é uma política essencial para a cidade. Meio ambiente, qualidade de vida, tranquilidade social e outras questões, né?